Olha, um caso de abuso sexual com uma criança de 10 anos de idade foi denunciado aqui em Carpina pelo pai da criança de 10 anos. Hoje aqui na delegacia de Carpina, o pai da criança conversou em entrevista coletiva com a reportagem falando e detalhando esse caso. Esse caso que aconteceu há algum tempo, mas que veio à tona agora, a partir do momento em que a criança contou a situação para os familiares. Você confere agora o relato desse pai falando sobre essa situação de abuso de uma criança de apenas 10 anos aqui em Carpina. Eu quero cobrar a justiça, né, às autoridades, porque já foi comprovado o abuso. A gente conseguiu, num dia lá que eu fiquei sabendo, né, através do meu cunhado, que a gente conseguiu mobilizar a polícia, a gente conseguiu encontrar ele lá no Novo Atacarejo, próximo ao Corpo de Bombeiros. E com isso, encontrando ele, a mãe da minha menina, que já estava muito acuada já por ameaças, ele tinha uma arma dentro de casa, minha filha também estava coagida. A gente conseguiu com efetivo levar ele para a delegacia de plantão, que foi em Nazaré da Mata. E minha filha, ela foi conduzida para o IC, lá no Instituto Criminalística. E lá ela passou quase uma hora depondo para a médica lá, para a psicóloga, e onde foi constatado o abuso. Minha filha, ela estava em pânico, não queria falar com ninguém, né? A gente ficou sabendo de um assunto, mas quando eu conversei com ela, o assunto foi bem mais crítico. William, para a gente entender melhor, o pessoal de casa também, como é que começou a suspeita desse estupro de vulnerável? A suspeita já vem minha, já vem desde o ano passado, porque minha filha, como vocês conhecem, né? Minha filha, ela é uma criança criada com muito boa educação. Eu e a mãe dela criou ela como uma criança mesmo. Ela não tem esse tipo de criança moderna. A gente preferiu criar ela como a gente foi criado. E por ela ser pura, eu comecei a desconfiar, porque ela começou a apresentar comportamentos estranhos, roendo as unhas, cortando o cabelo, se beliscando, né? Ficou muito agressiva dentro de casa. Algumas vezes eu chamei ela, perguntei o que foi que estava acontecendo, cheguei a citar, perguntando se quando ela tomava banho, o padrasto, eu não sei se eu posso falar o nome, posso falar o nome dele? Não posso, né? O padrasto, eu perguntava se ele abria a porta do banheiro dando desculpa para ver a criança tomando banho. Perguntava também a ela, quando ela ia trocar de roupa, se ele também dava essa mesma desculpa. E ela disse que por algumas vezes ele fez isso. Eu conversei com a mãe dela. A mãe dela disse que estava policiando e que até o momento não tinha visto nada disso acontecer, né? Teve uma certa vez que minha mãe foi dar banho na minha filha. E minha filha começou a sentir dores na parte íntima. E ela falou à minha esposa e disse, abriu minha suspeita. Eu cheguei a conversar com ela novamente. Mas minha filha, ela estava muito acuada. Ela estava muito amedrontada. Isso já estava na cara do que estava acontecendo dentro de casa. E aí, durante os exames lá, ela conseguiu se abrir com os profissionais? Conseguiu, eu conversei com ela, ela não queria entrar. Conversei com ela. Ela entrou com a mãe lá, passou quase uma hora lá de depoimento, foi constatado lá o abuso, né? Não teve o rompimento do ímen, porque não teve penetração na criança, graças a Deus. De todo William, uma outra situação, né? Depois que a ocorrência ela acabou ganhando a notoriedade, várias informações surgiram, inclusive por parte do suspeito, de que era uma questão de ciúmes da mãe. Como é que vocês encararam todas essas informações, que isso acabou circulando e chegou ao conhecimento da família também? A gente, em momento nenhum, acreditou nele. Porque, como eu falei, a minha filha, ela é muito pura.
E quando minha filha começou a se abrir para mim, ela começou a se tremer, se morder, se beliscar, né? E a gente também tem prova. Tem áudios dele falando. Tem áudios dele conversando o crime dele, né? Não tem como ele passar impune de um negócio desse. Não tem como ele dizer que ele não é culpado, que ele quer se fazer de vítima agora. Ele não pode se fazer de vítima, não. A justiça tem que ser feita, ele tem que ser preso. A revolta maior é que, de acordo com o boletim de ocorrência, foi doloso, consumado o fato. Isso. Ele chegou a ser detido pela polícia também, mas foi liberado. Foi liberado porque não foi lavrado o flagrante, porque esse caso aconteceu ano passado e minha filha ficou com medo de dizer, né, para não perder mais uma família, porque ela já presenciou uma separação, minha e da mãe dela, e ela viu quanto isso doeu nela, né? E também pelo fato dele estar ameaçando as duas, estar acuando as duas. Eu também tenho aqui o áudio. Posso mostrar o áudio aqui? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que o caso aconteceu no ano passado. Ele aconteceu no ano passado uma vez, ele aconteceu mais de uma vez, se você tem conhecimento. E quando foi que, no caso, a mãe teve conhecimento desse fato que aconteceu no ano passado? A mãe dela teve conhecimento porque minha filha já não estava mais aguentando, né? Sofrimento. Por várias vezes, quando a gente citava o nome do cidadão lá, que a gente, infelizmente a gente tem que falar cidadão, quando ela citava o nome do cidadão, minha filha gritava, corria, chorava, e ela decidiu se abrir para a mãe. Aí, quando ela se abriu para a mãe conversou com outra pessoa que é amigo da família, e ele foi lá, pegou ela, levou para casa dela. Eles estavam lá há uns 15 dias e ficaram com medo também de me dizer. Foi uma vez só ou mais de uma? Não sei, eu não sei dizer se foi mais de uma. Se foi uma vez, se foi mais de uma, eu creio que foi mais de uma. Quando eu conversei com ela, ela disse que ele abusou dela dentro do carro. Provavelmente quando foi pegar num reforço ou quando foi pegar na casa da minha mãe para encontrar com a mãe dela e voltarem para casa. Isso que minha filha passou, que ele abusou dela dentro do carro. E provavelmente, pela situação dela, deve não ter só acontecido uma vez só. Deve ter acontecido várias outras vezes. Várias outras vezes. Em relação ao acusado, né? Você diz que tem áudios dele, que nos áudios ele confessa. O que é que ele diz necessariamente nesses áudios? Eu vou mostrar a vocês aqui. Vou colocar aqui para todo mundo ficar ciente. Porque para mim não tem prova maior do que isso aqui não. Esses áudios foram mandados para a mãe da menina? Para mim. Foi a tia da minha menina que me enviou tudinho. E não tem prova maior do que essa aqui. Se ela quisesse acabar com essa história mesmo, ela ia dizer, botar na cabeça dela, oxe, vou voltar pra minha casa e ela vai acabar com essa história a partir de hoje, pronto. E acabar essa história, ninguém ia falar mais nada, não ia saber de nada, porque nem aconteceu. Mas tipo, tá ligado, Cunha, da prioridade da família dela. Sendo que eu entendo por um lado, né, que querendo ou não, criança é Sofia, né, a filha dela, né, sangue. E ela tá certa também de pensar desse jeito, pensar nela. Quer dizer, ele aqui no começo do áudio, ele acaba se entregando, pedindo para abafar o caso. Depois ele faz, não aconteceu. Aí outra controvérsia dele, de dizer que a mãe tá certa porque foi com a menina, porque a mãe tem razão em defender a menina. Tem prova maior do que isso? Tem prova maior do que isso? Não tem. Não tem prova maior do que isso, não. Ele acaba se confessando aqui. Ele fala todo mundo que é mentira, mas ele acabou se confessando aqui por esse áudio. E graças a Deus a gente conseguiu salvar esse áudio aqui. Porque eu creio que isso aqui vai ser uma prova grande. Para colocar ele atrás, para apodrecer lá dentro da cadeia. Que é o que ele merece. A justiça tem que ser feita, ele vai ter que pagar pelo que ele fez com a minha filha. Não só com a minha filha, mas também com a mãe dela. Com a mãe dela. E eu chego a um ponto de defender a mãe dela porque ela é mãe da minha filha. Ela que cuida dela, né? Sobre questão de casamento, o problema é deles, eles se resolvam de outra forma.
Mas quando se trata da minha filha, eu vou defender tanto minha filha como a mãe dela, porque é a mãe dela que está com ela todo dia. A mãe dela também que dá educação, a mãe dela que cuida dela. Eu não posso ser injusto com ela também.